Oi, oi, oi. Buenas noches. Vamos para mais uma live desperta. Vamos se chegando aí. Já já nosso convidado está chegando. Enquanto isso, vocês se aprontem, peguem uma aguinha, água, papel, caneta e vamos que vamos, né? Expandir um pouquinho mais. Boa noite, Franci. Acho que o nosso convidado já tá aí, o Seiglon. Vamos chamar ele aqui para entrar. E aí a gente já começa. Oiê! Tudo bom, Vitória? Tá Tudo ouvindo bem? bem? Tô te ouvindo bem. Tá, Tá me ouvindo bem também? legal. Sim, tudo certo. Como é que Que tá? bom. Até vou falar pro pessoal, na última live que eu fiz, deu um delay entre a minha fala e a fala até do Rodrigo. E aí, se der algum delay, vocês avisem que a gente tenta reiniciar a internet, alguma coisa assim, tá? Mas tudo bem por aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar este convite, para compartilhar os teus conhecimentos ancestrais aqui com a gente. Ah, que legal. Fico feliz por estar aqui, a gente poder conversar, né, trocar informação, É isso aí. poder esclarecer um pouquinho para o pessoal, né? O pouquinho que a gente sabe, a gente vai ajudando, vai colaborando no É isso processo, aí. E é um assunto bem né? importante, né, Sheila? Porque muito se fala sobre vários temas e é importante desmistificar esse tema do xamanismo, porque quando a gente olha para isso, a gente pensa muito, o que mais as pessoas conhecem são animais de poder, né? Mas vai muito, muito além disso. E, na verdade, a conexão também com o xamanismo, com a natureza, ela é uma conexão interior, né, com a nossa própria essência. Então, eu acho que é bem importante esse tema e eu sei que tu domina bastante, então nada melhor do que um professor aí para nos ajudar nesse processo, né? É, quando a gente fala em xamanismo, né, normalmente as pessoas ou associam aos animais de poder, como tu comentaste, né, ou uma religião indígena, né, alguma coisa assim nesse tipo, né? Uma Ou coisa o de índio, pessoal né? uma coisa de índio. O pessoal já associa os índios norte-americanos e tal, aquelas tradições, já faz esse link assim direto, né? Mas o xamanismo ele vai bem além, né, do que esses conceitos, né, somente do animal de poder e dessa conexão indígena, né? Então tem a ver com a essência, tem a ver com conhecimentos mais primitivos, né? E um contato direto, autêntico e verdadeiro com a natureza, né? Algo espontâneo, né? Simplesmente natural, né? Coisa que a gente acabou perdendo ao longo Ao longo do da tempo experiência. e tá perdendo cada vez mais, né, Seigo, com Exato. tudo que está acontecendo aí nesse mundo afora desse planeta. Sim, 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 exatamente. Né? Então, a gente sabe que tem várias energias aí contrárias, né? Influenciando para que a gente perca cada vez mais essa sintonia com a natureza. Né? E quando a gente para pensar, a gente percebe que a força da natureza, a natureza em si, ela é algo tão simples, né? Que muitas vezes não é dado valor. Né? Então, a simplicidade, muitas vezes, é mal compreendida, né? Como algo que não tem valor. Né? Ou seja, é todo um movimento aí que foi nos tirado de troca dos valores verdadeiros, né? Que nos levam a um caminho de crescimento e de ascensão. Né? E E aí, xamanismo é simplicidade, bem simplicidade. e aí, cada vez mais a gente quer entender o complexo, cada vez mais a gente quer buscar coisas novas e esquece de fazer esse simples na nossa vida, que é, na verdade, às vezes, realmente se conectar com uma planta que tu tem na tua casa, se conectar com um Uhum. bichinho na rua, se conectar, fazer um aterramento, né? Botar o pé na grama e conectar com a terra.
E muitas vezes a gente busca muitas outras formas, né, de desenvolver, seja mediunidade ou de autoconhecimento, quando tudo está disponível de uma forma muito mais acessível. E a gente acaba complicando, essa que é a verdade, né? Exatamente. Exatamente. A gente muitas vezes acaba levando tudo para um aspecto muito mental, né? E deixa de ter a percepção, o sentir, né? E das coisas simples, exatamente como tu colocaste aqui, coloca o pé no chão, sente a grama, sente a terra, né? Encosta na árvore, abraça a árvore, conversa com o teu animal, conversa com a tua planta, conversa com o teu cristal, né? Toma um banho de chuva, sente a chuva, Nossa. olha para o céu, né? Faz aquela contemplação, né, para aquele céu azulado, ou que seja um céu nublado, não importa, né, o estado, tudo são formas de manifestação, né, da natureza. Então, é simples. O xamanismo, ele é simples, é um retorno para a nossa essência através de coisas simples. Tá? Então, basicamente é isso. Né? São coisas que a gente acabou perdendo ao longo da... A humanidade acabou se distanciando, né? Só um comentário que a gente já começou falando sobre o tema, e para quem vem do meu perfil aí, eu não falei, não apresentei o Seigon para vocês. Na verdade, a gente se viu uma vez, duas vezes, eu acho, no workshop que teve em Bento, da Apometria, e também Isso. no curso de Apometria Cabalística, onde a gente trocou uma ideia sobre algumas questões ali. Mas o Seigo, ele vem da arometria também e tem outros estudos mais aprofundados nessa área, em conexão com o xamanismo, com os orixás, com todas essas energias, né, universais e muito ancestrais também. E também ele conhece amigo da minha tia, Setilei, que entrou aí também, da Cata. Então é gente como a gente aí, né, que tá nesse processo de se auxiliar e auxiliar a galera também, né, dos seus processos internos, né? Então, por isso que eu achei bem legal, porque a gente precisa desses conhecimentos, né? E às vezes é difícil achar, que era o que a gente estava conversando essa semana, pessoas que realmente sejam confiantes e confiáveis, né? Porque muitas pessoas acabam se perdendo no meio desse processo. Então, é muito importante a gente se manter alinhado e próximo de pessoas que realmente tenham esse foco, né, de conexão interior e de auxílio para o coletivo. E falando um pouquinho também, né, dentro do meu conhecimento, que eu até falei para você, meu conhecimento é mínimo perto do teu, né? Mas assim, o que eu vejo dessa parte da conexão com a natureza, do xamanismo, com mais próximo do nosso processo, né? Se a gente for olhar, e aí trazendo do mais complexo para o mais simples, né? Que eu sei trouxe essa questão mais simples. Se a gente for olhar, a natureza em si, ela é representada por vários seres, né? Então, a gente tem pouco conhecimento, muitas pessoas têm pouco conhecimento disso e não entendem, acabam vendo a natureza como algo inferior ou acabam vendo os animais como algo inferior e o ser humano como algo superior, o que na verdade é um total equívoco, né? A natureza, ela é um espelho do ser humano, assim como o ser humano ele é um espelho da natureza, está tudo totalmente conectado. Então, quando você se conecta, por exemplo, com uma planta, quando você se conecta com um animal, existe toda uma egrégora que rege aquele ser, né? Que vem desde lá das conexões com os Elohims, né? Mas em vários níveis hierárquicos ali, dentro da cultura xamânica, dentro dos orixás, dentro dessa parte dos seres elementais, né? Que regem todo esse plano. E isso não é dos microespíritos, dos devas, e isso não é muito diferente se a gente for estudar o nosso processo. Porque a nossa linhagem, ela vem de outros sistemas também. A gente tem toda uma hierarquia também que rege a nossa linhagem. Então, a gente se conectar com uma planta, a gente não está se conectando simplesmente com um ser que não tem consciência. Na verdade, aquele ser tem um espírito, e quando a gente se conecta com uma planta, a gente se conecta com toda a hierarquia que rege aqueles seres. Isso, Seigo. Exatamente. Há uma complexidade, digamos assim, por trás que muitas vezes a gente não compreende, tá? Mas para acessar isso é de uma forma simples. Tá? Então, assim, só para te dar um exemplo, né?
eu tenho formação acadêmica, sou engenheiro, sou pós-graduado em engenharia também, tá? Vim com essa cabeça de cientista, né? E aí, quando eu entrei para a área da espiritualidade, né, mais ou menos aí 2006, 2007, isso foi mais intenso, tá? E aí, quando eu entrei para essa área da espiritualidade, como eu vinha com essa cabeça mais racional, né, eu queria entender aquilo que eu estava vivenciando, né? Então, a cabeça do engenheiro, ele sempre vai querer buscar o entendimento, né, como é que funciona, como é que não funciona, detalhes e tal, né? E aí foi um processo que eu me deparei, que eu necessitava de uma transformação com relação a isso. Porque as coisas eram mais simples, né, em alguns pontos do que eu estava imaginando. Claro que existe uma complexidade por trás também, né, tanto é que a gente tem aí a matéria escura, a energia escura, coisas que a gente não consegue entender muito bem. Óbvio que sim, né, que o Rodrigo até tenta nos trazer, né, partes das informações, óbvio que sim. Mas para se iniciar um primeiro contato com a espiritualidade, com as energias, com a natureza, de uma forma mais simples, eu tive que fazer esse processo de transformação dentro de mim, né? Dar uma serenada, dar Desmistificar, uma né? acalmada, para poder iniciar essa retomada de contato com a espiritualidade, com as energias, com a natureza, né? Então, e aí depois, obviamente, que depois que a gente inicia, começa a ter essa base, essa aproximação, a gente procura daí estudos, né, mais profundos para a gente entender mais detalhadamente algumas coisas, né? Embora não se tenha muito material, né? Nós que viemos da geometria, até se tem um material um pouco mais profundo, mas não tem muitas literaturas. Até essa questão dos elementos, dos elementais, né? Dos devas, não tem muita literatura sobre isso, tá? Tem pouca literatura, tá? Tu não encontra muito material, né? E o pouco que a gente encontra, né? A gente encontra ou dentro da linha dos orixás, que hoje tem algumas literaturas, né? Principalmente com o Rubens Saraceni para cá, que começou a abrir muita informação, aí depois, né, foi se associando outras pessoas, começaram a trazer mais materiais, né? E algumas coisas que a gente vai aprendendo em cursos, vivenciando, né, através de xamãs, né, de pessoas que têm esse contato, esse domínio com a natureza, tá? Mas, assim, o xamanismo em si, né, ele traz esse elo e essa conexão profunda com a natureza, e nos auxiliando com as informações que a gente pode aprender com a natureza e com os próprios elementos da natureza, né? Seja vivenciando, seja experienciando, seja você entendendo a vida de um animal, a vida de uma planta, né? O desenvolver, o crescer, né? O brotar, o florescer, o soltar as folhas, né? Os ciclos, né? A questão das estações, né? Entender esses movimentos, e a gente faz essa leitura e se enxerga dentro disso, né? Se Perfeito. encaixa dentro disso para que a gente possa fazer o nosso movimento de cura, né? Então, que nem agora, a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, pelo menos mais um pouco, até então era um pouco mais separadas as estações, né? Agora está começando a ficar meio bagunçado isso. Mas a gente Sim. está entrando no outono, né? A gente entrou no outono, né? Então, tu pega todo aquele momento onde as árvores, né, vão soltando as suas folhas, vão deixando cair, né, aquilo que não precisa mais, aquilo que não se faz mais necessário para o momento atual ou para o momento futuro dela, né? Então, isso tudo a gente vai aprendendo, a gente vai lidando, a gente vai sentindo, a gente vai vivenciando e vai trazendo para dentro de nós, né? O que a gente precisa soltar, o que não serve mais para nós, o que a gente precisa rever, né? O que a gente quer brotar lá na frente, né? Então, o xamanismo é isso, é você viver, verificar, né, junto à natureza, aos movimentos que a natureza faz, né, e poder trazer aquilo para dentro de nós. E, obviamente, por trás da natureza existe uma divindade, um sagrado, né, algo superior, aquilo que a gente não consegue compreender direito, né, incognoscível, que está ali, né, se manifestando através da Uma natureza, inteligência, pelo, né? uma inteligência, né, pelo próprio desenvolver a nível de evolução da natureza e das forças da natureza, dos elementos da natureza por si só no processo de evolução deles, né, de experiência, nível de experiência, né, e o quanto que eles podem nos ajudar nesse processo.
né, no nosso desenvolvimento. Dentro do xamanismo, como tem essa conexão muito profunda com a espiritualidade, o xamanismo não é uma religião, tá? É espiritualidade, é uma forma de você se curar, né? Despertar sua consciência, se reconectar com o sagrado. Dentro dessa visão espiritual, espiritualista, né, o ser humano, nós, enquanto utilizando um corpo humano, nós fizemos parte desse todo. Não é algo separado, não é acima, como normalmente o ego humano se coloca. É algo integrado. Então você faz parte, né, da natureza. Então, por isso que há toda uma ligação, uma interligação, né, nossa, desse corpo, e não só o corpo, o aspecto energético, o aspecto emocional, o aspecto mental, espiritual, né, que compõe a estrutura do ser humano com a natureza. Que está relacionado também com os elementos, né? Com os elementos. Então, o elemento porque tudo é a água, que base trabalha o dos aspecto elementos. emocional. Exatamente. É. Exatamente. E tu falou algo que fez muito sentido para mim, que essa questão eu também precisei passar e continuo passando, na verdade, Sim. porque eu também venho de uma formação acadêmica de contadora, né? Eu sou formada em ciências contábeis. E eu trabalhava com auditoria contábil, para te ter uma noção. Então é pior ainda. E aí é um negócio que você trabalha com números, você trabalha com leis, trabalha com normas e vive muito nesse aspecto racional pelo que aquilo te solicita. Sim. Então, para mim, sempre foi muito desafiador dentro desse processo de me conectar com a espiritualidade, sair desse aspecto racional e realmente se conectar com o sentir. Que nada mais é também a integração das polaridades internas, também do masculino e do feminino, e o poder se conectar com o simples, justamente porque a gente acaba se acostumando a se conectar com aquilo que é complexo, né? E essa parte que tu falou foi excelente, que é a parte dos ciclos, porque a gente quer muito na sociedade atual ser linear. Então a gente quer estar sempre bem, a gente quer estar sempre produtivo, a gente quer estar sempre com a energia alta, e isso na verdade não acontece na prática. E a gente acaba entrando num processo de estresse absurdo, de desconexão com o ser, quando a gente entra nessas aspirações mentais. E o que a natureza nos ensina, né? Que existem ciclos. Existem ciclos de expansão, existem ciclos de retração, existem momentos e tudo precisa... Aquele momento que a gente se sente mal, às vezes perdido, é um momento excelente para que a gente possa se reprogramar, para que a gente possa se transformar. Assim como tu falaste, né? As folhas caindo, tirando aquilo que já não serve mais, para que novas folhas venham, para que possa trazer essa transformação. E é nesse momento, quando a gente consegue integrar essas polaridades do sentir com também esse aspecto racional, que a gente consegue se conectar mais com a nossa essência. E eu acho que a natureza nos mostra muito isso, né? Tanto que as pessoas, os grandes filósofos, pensadores que descobriram muitas coisas aí sobre a natureza humana e de todas as coisas, o que eles faziam? Eles ficavam parados horas e horas e horas observando a natureza. Observando como a natureza funciona, né? Então, acho que é bem isso mesmo que eu sinto, é essa conexão que a gente consegue fazer com a gente mesmo, né? Não há coisa melhor que a gente poder ir para um lugar e olhar uma paisagem bonita, assistir um pôr do sol, né? Tomar um banho de mar, tomar um banho de cachoeira, como aquilo revigora. Porque não é simplesmente algo externo, é algo que faz parte de nós mesmos. E quando a gente se conecta com aquela energia, a gente se conecta mais com a gente mesmo. Para te ter uma ideia, assim, o momento atual a gente passa por situações que mexeram na área da saúde, né? Um dos pontos que está acontecendo, né? Então, de certa forma, é até natural que as pessoas tenham medo da morte, né? Desse momento, né? De fazer a passagem e tal. Aí, pensando nisso e pensando no processo de ascensão, nessa essa oportunidade que estamos tendo, né? Desse salto quântico, é uma oportunidade, né? A gente, dentro do xamanismo, a gente pode fazer uma analogia ao crescimento das plantas. A vida de uma planta, a vida de uma árvore, de uma erva, de uma planta, né? De um vegetal. Né? E aí você tem todo o processo de crescimento, né?
o nascer da planta, né, através da sua semente, das suas raízes, vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Aí se tem ali as folhas, se tem os frutos, se tem as flores, né? Até que chega num momento desse ciclo que ele se encerra. Então, ele vai perdendo as folhas, né? Vai secando, vai murchando e até que ela morre, para que posteriormente ela renasça, né? Então, acompanhar o ciclo de uma planta, de um vegetal, ele também pode ser algo terapêutico para aquele que não consegue lidar com a passagem de um familiar e poder trabalhar Perfeito. essa questão da passagem, né? Da morte, como se diz, né? Do desencarne. Tá? Então, você, através do cultivo, da lida com as plantas, né? Mas de uma forma mais consciente, né? E você entendendo esses ciclos, né? Isso te ajuda muito a entender o próprio ciclo, né? Nosso como alma ao longo dos ciclos encarnacionais, seja aqui na Terra ou seja fora da Terra, né? Seja nessa dimensão ou seja numa outra dimensão, são ciclos Exato. que vão se encerrando, né? Então, tem muitos aprendizados que a gente pode ter simplesmente contemplando a natureza, né? Entrando em sintonia com a natureza, né? A questão do mar, né? As ondas, o sobe e desce, Isso. o movimento, os ciclos, né? Aí você faz uma analogia com o campo emocional, né? O campo emocional, sentimental, ele é assim, ele é um sobe e desce, né? Sim, Isso é natural do ser humano, tá? Isso é natural, faz né? parte. Então, ali faz parte. E ali você tem o movimento do mar, você tem a água, né? Você pode entrar em sintonia ali naquele momento, numa contemplação junto ao mar, para fazer um trabalho interno. Um trabalho de cura do seu campo emocional, seu campo sentimental, né? Entrar em sintonia com as energias que estão ali, com as forças que estão ali, com os elementais, com os orixás, né? Com os seres divinos que estão ali, podem te ajudar nesse trabalho, né? Te trazer uma clareza, um entendimento, uma nova consciência para aquilo que você está sentindo, passando, vivenciando, né? Trazer um aprendizado, né? Então, tem várias formas, né, junto à natureza que a gente vai se curando, né? Exato. A gente vai se e isso tudo faz parte do autoconhecimento. A gente vai se Claro. conhecimento, vai se conhecendo, né? Vai se entendendo. De perceber que eu não estou separado. Na verdade, que tudo ao meu redor se comunica comigo, de alguma forma. Tudo que acontece ao meu redor está também refletindo algo que eu tenho dentro de mim, né? Isso que tu falou do ciclo do renascimento e morte me lembrou também não só dessa existência, da gente morrer aqui e estar em outras vidas, mas também das pequenas mortes que temos que fazer dentro do nosso Sim. próprio processo. Por exemplo, tu, né, teve que morrer um pouco engenheiro para poder nascer, renascer, um pouco mais terapeuta, e o quanto a gente vai passando por esses ciclos na própria vida mesmo, né? Muitas pessoas, elas que se atendem comigo, elas têm essa questão de missão e propósito muito forte, né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo aqui, eu preciso entender o meu propósito, eu me sinto perdido, enfim. E uma coisa que eu aprendi, pelo menos ao longo da minha caminhada, eu já também me senti assim, eu já também me senti que falta que eu tenho de casa, eu não sei nem direito onde é que é a minha casa, ou, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, qual que é a minha missão. E ao longo dessa caminhada eu fui entendendo que a gente tem pequenas missões. Às vezes a tua missão estava relacionada lá a ser engenheiro durante um tempo e tu concluiu aquela missão e passou para outra missão dentro da mesma jornada. Entende? Então, às vezes, a gente acha que é algo muito grandioso, complexo, e às vezes o que a gente tem que fazer é simplesmente viver o que o momento está nos apresentando dentro daquele processo, né? Sim, sim. É. Exatamente. O universo ele é movido por ciclos, né? Tudo está em movimento, né? Então, nada está parado, né? Tudo está se movimentando, né? Então, que nem tu comentaste, tem dentro, ao longo da própria encarnação, né, atual que a gente está, também tem vários ciclos, né? A gente vai pensando também, tem o ciclo da infância, da adolescência, da fase Exato. adulta, da fase senil, tudo são ciclos, né? Tem o dia, tem a noite, assim vai, né? São várias oportunidades que a gente tem de poder se melhorar, de se curar, se harmonizar, de se entender, se conhecer, né? De adquirir, de expandir a nossa consciência, né? Que é E um o que termo que está gera sendo o bastante utilizado. sofrimento, e o que gera o sofrimento é a resistência, porque os ciclos eles vão acontecer, quer a gente queira ou não.
Só que o que gera o sofrimento é a resistência em passar desses ciclos, né? E a gente vê pessoas que estão na fase adulta, mas ainda têm uma visão muito infantil da vida, ou não conseguiram curar a criança interior, crescer dentro do seu processo, assumir o adulto, né? Então isso gera sofrimento. Quanto mais a gente se prende a um ciclo e quer que as coisas sejam como elas são, que é o apego, mais a gente acaba gerando sofrimento no nosso processo, né? É verdade. É verdade. Bom, tem alguma pergunta? Eu vi que alguém falou alguma coisa. Eu percebo que boa parte dos microbiomas não estão mais em harmonia como antes no quesito das cadeias biológicas pela interferência. Isso acaba acontecendo por todas as questões que a gente já conhece até de outros planetas, né? Tem interferência. Tem muitas coisas acontecendo, Muitas coisas tá? acontecendo. E E muito tudo, rápido. tudo é interessante observar isso, se tornar até mais consciente mesmo, observador das coisas, porque assim, existem várias linhas, né? Como tu comentou, tem o xamanismo, tem a linha dos orixás, tem outras linhas, mas eu percebo que tudo se conversa, né? Se a gente for Sim, sim, olhar, por exemplo, sim. tu trouxe ali o exemplo do mar, que fala sobre as ondas, o fluxo, o refluxo, lei do ritmo, né? Onde a gente Uhum. olha lá para as leis herméticas e entende também Sim, como funcionam os sete reinos. Então, assim, são nos dadas chaves conscienciais dentro de vários tipos de estudos, né? E só que todos esses estudos eles nos aproximam mais da gente mesmo. Eu vi que tu faz também a parte da numerologia cabalística. Eu também gosto muito de estudar, faço um mapa também. E assim como a numerologia, o Tzolk'in, que é o estudo maia, astrologia, todos eles vão trazer fragmentos de consciência para que a gente possa cada vez mais acessar mais a nossa essência, se autoconhecer mais e se conectar com essa energia do todo. Então, o maior propósito de estar aqui é esse processo de autoconhecimento e de cura interior. Né? na verdade é relembrar aquilo que a gente esqueceu. Relembrar o que a gente esqueceu e ficou aprisionado aqui, né? Uhum. Exatamente. Ali, por exemplo, quando a gente fala, que nem a gente está comentando aqui, eu e a Vitória, quando a gente fala de orixás, a gente não está falando de uma linha religiosa. Né? A gente não está falando especificamente sobre Umbanda, ou Candomblé, ou culto de nação. Mas é um entendimento de orixá como sendo uma força da natureza, uma força divina. Uma Né? divindade, exato. Uma divindade. Né? Obviamente que dentro das culturas, dos locais, a Umbanda, o Candomblé e a Nação eram os locais que deram oportunidade para que essas divindades se manifestassem, né? E pudessem auxiliar. Né? Mas elas estão no Candomblé, estão na Nação, estão na Umbanda, mas não são do Candomblé, não são da Nação, não da Umbanda. Exato. É algo que vai além da Terra. Né? Então, é uma energia que tá disponível por todo o universo. E para todos, né? Então, e para todos. Eu considero os orixás também como uma linha xamânica. Eu entendo dentro do xamanismo. Eu tenho essa Porque mesma quando visão. eu penso em xamanismo, eu não estou pensando numa doutrina. Né? Eu não estou pensando como algo religioso. Né? É uma religião, na verdade. Tá? Então, quando eu tenho esse contato com os orixás, e até eles me ensinaram isso, porque eu iniciei a parte da espiritualidade junto aos orixás. O chamado foi com os orixás. E aí, quando eu iniciei na Umbanda, eu sou iniciado na Umbanda, quando eu entrei na Umbanda, logo em seguida já vinha a intuição e a recomendação para eu buscar conhecimento, para entender algumas coisas. E aí eu comecei a buscar mais conhecimento e com o tempo eles me tiraram da religião. Né? Porque aí eu comecei a me conhecer, a entender um pouco mais algumas questões, qual era o meu propósito, e aí eu percebi que eu não poderia executar o meu propósito dentro de um terreiro ou de um ilê de candomblé, porque ali tem um outro propósito. O propósito é diferente. Né? Não estou dizendo que um é melhor, que o outro é pior, que um está certo, o outro está errado. Não é isso. São propósitos. Né? Então, não poderia executar o meu propósito lá dentro. Né? Então, eles me tiraram, né? Me indicaram um outro caminho e veio mais uma vez um novo ciclo que se abria.
né? Aí te quebrar toda a crença Os a crença, dogmas né? Os religiosos. dogmas religiosos, mas como que eu vou trabalhar com orixá Sem ser fora de dentro um de um terreiro, né? centro. Sem ser Aham. dentro de um centro, né? Só que isso lá atrás, hoje é natural, e hoje é bem mais fácil isso, né? Mas isso Claro. foi lá atrás, né? Aí romper isso, né? E aí tu vai descobrindo, vai se conhecendo e tu vai fortalecendo o teu poder pessoal, o teu Exato. mestre interior. E aí tu Exato. começa a sair da dependência de alguém externo, de um sacerdote, né? De alguém que está conectado a essa estrutura para poder te ajudar. Né? Obviamente que precisa conversar, eventualmente a gente troca, ok, né? Mas você não fica dependente. Né? E você começa a seguir um caminho de independência conectado a essas energias, tendo uma consciência diferente, né? Com relação ao relacionamento com essas energias, né? Tendo uma compreensão diferente do que é formatado dentro dos templos, né? Dentro dessas linhas religiosas. Né? Então isso é importante, né? Como a gente comentou antes, os orixás, né? Essas energias estão disponíveis para todos, né? Normalmente, em algumas linhas xamânicas, depende da tradição, porque normalmente são tradições, são grupos, são culturas, né? Que têm a sua forma de lidar com o sagrado. Né? Então, não é todas que abrem essa informação com relação aos orixás. Né? Depende muito da cultura, do local, né? Muitas vezes não é de forma aberta, eles até podem ter o entendimento ou alguma aproximação, mas não se coloca de uma forma aberta. Depende muito da tradição. Né? Mas para mim é Exato. uma coisa só. Né? Eu É. venho dessa vertente, então tem iniciação também junto ao Queto, ao Candomblé, então tem uma ligação forte com isso. Né? Então é uma base para mim e que me ajuda muito a entender, né, essa parte do xamanismo. Né? Então tem alguns fundamentos que eu trago aqui também do xamanismo brasileiro, né? Vinculado à pagelança, né? O contato com pajés. Só que o meu entendimento e o meu propósito está muito mais vinculado ao despertar espiritual dentro do xamanismo. Tá? Então, de ajudar as pessoas através, né, de frequências xamânicas a se conhecerem, a se conectarem com a sua essência. Através Né? dessa conexão com a Através dessa natureza, né? conexão. Exatamente. Se entender, né, entender o seu eu verdadeiro, a sua essência verdadeira. Né? Então, faz toda uma amarração com esse conhecimento da arometria. Então, Exato. por que eu gosto muito dos orixás, do xamanismo de uma forma geral? Para te dar a base, para te dar a sustentação. Né? Do, Então, do básico mesmo, né? é, mas não só básico, não só o básico. Às vezes a gente fala básico, o pessoal interpreta de Sim. uma forma Mas é bem o que tu falou errada. da base, que é o A base fundamento de como funciona todas as coisas. é, porque assim, ó, por exemplo, para quem vem da rometria, né, dos ensinamentos do Rodrigo, tem muita informação de fora, lá em cima, energias sutis e tal, né? Outras dimensões e assim vai. Quando a gente olha para a linha xamânica, né, e isso é uma das coisas que eu aprendi com os orixás, né, eles usam muito, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de coqueiro, né? Mas em outras regiões eles dão outro nome. Mas tudo bem, vamos nessa linha de entendimento. Né? Então eles diziam assim, ó, tá vendo aquele coqueiro, tá vendo que ele é vertical, né? Que é o que você quer fazer, que você quer evoluir, quer ascensionar, quer verticalizar, que é o termo que o Rodrigo usa, né? Quer ir em direção aos céus, né? Quer brotar lá nos céus. Né? Para que tu faça isso, tu precisa ter uma raiz forte, firme, estável, pé no chão. Então, primeiro a raiz, primeiro a base, para que tu consiga subir de forma vertical, alcançar os céus, né? De uma forma estável, para que tu não tenha um problema com o vento, com intempéries da natureza e a tua árvore não tombar. Exato. Então, o xamanismo e os orixás, eles te dão essa base. Né? Não somente a base, eles também te dão lá em cima essa energia mais sutil, esse entendimento mais sutil, mas te fortalece muito a base, para que tu suba, né,
com estabilidade, com firmeza, enraizado, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Então, assim, aproveitando até que possivelmente vai ter alunos que são do Rodrigo aqui também, de ter esse cuidado, né? De não ficar muito com a cabeça só lá em No cima céu. e não ter a base. Não, Exato. obviamente, a cabeça no céu, mas os pés na terra, Exato. firme. E aí você fecha toda a comunicação energética. Exato. Então você não traz para cá. E fazendo até uma correlação com até o que o Rodrigo está trazendo agora, a importância da gente cuidar do corpo físico. Que, na verdade, também se refere a isso, né? É a mesma coisa em linguagens diferentes. Que é o quê? É importante ter o conhecimento é imprescindível. Por quê? Porque quando você entende o fundamento das coisas, a expansão que você consegue ter com aquilo é muito maior. Por exemplo, uma pessoa totalmente leiga que vai tomar um banho de mar de uma pessoa totalmente leiga que não se conecta com o mar, que não coloca uma intenção ali, vai ser muito diferente de uma pessoa que tem o conhecimento de que o mar representa toda uma energia. Então, a conexão e o resultado que ela vai ter do banho de mar vai ser muito diferente. Então, o conhecimento é muito importante, mas de nada adianta eu ter o conhecimento se eu for tomar o banho de mar e simplesmente agir como uma pessoa que não tem o conhecimento nenhum, né? E eu sinto que os orixás, eles trazem muito essa conexão rápida, eles são muito mais rápidos de trabalhar do que os caras lá em cima, né? Parece que eu tenho essa percepção, pelo menos, parece que eles nos entendem de forma mais fácil, assim, e nos trazem consciências de forma mais prática e trazem exatamente o que eu percebo que as pessoas mais estão precisando no momento atual do planeta, que é ir para a prática, que é praticar os valores espirituais, que é praticar aquilo que elas aprendem, que é trazer esse conhecimento para a matéria. Por quê? Porque tudo que você faz aqui evolui, você vai levar para o outro lado onde você for. Só que se você ficar só no mental, isso não vai te fazer crescer, né? Que entra nessa questão dessas linhas, onde a gente tem, por exemplo, o taoísmo, outra que batem tanto na prática, porque a gente precisa transcender o corpo também. Uhum. O que acontece, assim, também, para te ver como tem detalhes ao longo dessa caminhada espiritual, né? O conhecimento, ele é importante, ok? Te ajuda a expandir a consciência, consegue enxergar além daquelas viseiras que nos foi colocado, né? Você retira, começa a enxergar de uma forma mais ampla, enxergar que existem questões além do nível que a gente está, ok? E aí você consegue colocar isso como uma meta, como um objetivo. Eu quero alcançar isso. No entanto, eu preciso praticar e modificar muitas coisas para que eu alcance essa meta. Então, o conhecimento, ele te dá um entendimento de uma nova meta, um novo objetivo. Mas eu tenho que fazer por mim para poder chegar, né, nesse novo objetivo que eu quero. E tudo é com base em energia, frequência, vibração, ressonância. É assim que funcionam as coisas. Então, para que eu tenha uma frequência que seja ascensional, para que eu tenha uma ressonância com uma nova experiência 5D, como se diz, né, de uma forma geral, né? Num nível mais sutil, né? Um nível de ascensão, alguma coisa assim. Tá? Para que eu tenha essa ressonância, eu preciso estar com uma vibração, uma frequência, né? Desse nível. Né? Então, eu preciso fazer as modificações, as curas, as harmonizações, para que eu atinja essa frequência. Não basta eu só entender, existe, eu quero. Não, eu preciso ser. Eu preciso ser, então eu preciso trazer para cá. Né? Então, quando a gente fala aqui de matéria, na parte mais física, em 3D, eu estou falando, além do corpo físico, eu estou falando do aspecto emocional, do aspecto mental, né? O aspecto energético, né? Esses 4 níveis, né? O mental inferior, né? O astral, o emocional, a parte energética, a parte física. Eu preciso trabalhar isso para que eu modifique a minha frequência, né? Para que eu entre em ressonância com uma nova experiência mais sutil. Eu preciso sutilizar, eu preciso entrar numa nova frequência de vibração. Tá? E aí eu preciso me curar internamente. Curar, né?
questões emocionais, experiências que foram marcadas com aspectos emocionais que a gente entende como de sofrimento, de dor, negativos. Eu preciso limpar isso, eu preciso curar isso. E aí é onde os orixás nos ajudam. Uhum. Porque Todo esse muitos dos aspecto orixás... ancestral também, né? Porque muitas das coisas que a gente traz são coisas que a gente traz essa ancestralidade não só dessa família que a gente está agora, Sim, mas de várias outras existências, que a gente traz padrões, memórias genéticas, traumas, etc, né? E os orixás, eles trabalham muito também nessa linha de ancestralidade, né? exatamente, exatamente. Então, e aí você vai trabalhando isso para que você atinja, né, um status, ou uma frequência, ou uma vibração ressonante com uma nova experiência. Exato. Né? Então, você tem Ótimo. que aliar o conhecimento e a prática. E a prática é muito mais do que o conhecimento. Mente e coração, Muito né? mais. Muito, muito mais. Tá? Exato. Então, não basta somente ler, não basta apenas ter livros, não basta apenas Exato. conhecer. Tem que botar em prática. E o xamanismo é uma oportunidade para isso, ter o contato com a natureza, mas de forma consciente. Consciente. Você tem a informação e você vai ter o contato de uma forma consciente. E aí, obviamente, com um olhar para dentro de ti, você observa o externo, você tem o contato com o externo, com a natureza, né? Mas para trazer essa informação para dentro de ti. Uhum. Para Eu que tu concordo faça... plenamente. Isso aí, e até comentando, teve uma live que eu fiz semana passada com a Ana Carol, que também fala de assuntos galácticos, assim, né? E gosta de estudar isso. Mas a gente se dá por conta que dentro do nosso processo, cara, às vezes a gente tem que voltar umas casas e entender como é que funciona questões de desenvolvimento pessoal, que é como lidar melhor com as minhas próprias emoções. E eu percebo que o maior desafio das pessoas é lidar com as suas emoções. Não é à toa que a gente tem mais de 70% do corpo de água, e a água está relacionada com o aspecto Emoção. emocional. O planeta também, uma maior parte dele é feito, né, desse elemento água. Então, eu percebo que o campo emocional, ele bate muito nessa tecla, né? E às vezes a gente precisa entender e curar as nossas emoções, entender porque a gente sente o que a gente sente, para que a partir disso a gente consiga chegar bem nesse objetivo que tu falou, de integrar aquele conhecimento. Porque se a gente tem muitas questões emocionais envolvidas no processo, a gente também não consegue fazer nada com aquele conhecimento que a gente acessou, fica no limbo, né? E aí que entra essa correlação de, o sistema emocional está correlacionado com o quê? O meu sistema endócrino, físico. Então, eu também preciso purificar o meu físico para poder melhorar o meu emocional. Mas de nada também adianta eu cuidar só do físico se eu não começar a olhar para esse aspecto emocional. E vice-versa. De nada adianta eu cuidar dos dois e ficar na 3D e imaginar que não existe nada além daqui, senão depois eu desencarno e fico que nem uma alma penada rodeando o planeta, porque para mim não existe nada além disso aqui, então eu não vou para lugar nenhum, né? Então, tudo começa a se integrar e se conectar. E eu vou te dizer, eu estudo desde 2014, foi o meu primeiro curso com arrometria, mas as minhas maiores transformações, conseguindo aliar o conhecimento complexo, que a gente fala conhecimento complexo, porque a gente sabe o quanto é complexa a arrometria, mas eu consegui aproveitar muito o conhecimento da arrometria no momento que eu olhei para esse processo interior de desenvolvimento pessoal. Porque aí eu comecei a entender como essa complexidade funciona e se alinha ao meu processo. Mas eu precisei fazer o tema de casa de trabalhar as emoções. É. E aí tem outro aspecto que é interessante dentro dessas informações, dessas memórias, registros que a gente traz a serem trabalhados, né? Que é essa questão de informação da família. A informação que vem da família, que está vinculada ao corpo que a gente está utilizando nessa encarnação, ele corresponde a, olha, 70%, 80% do que deve ser trabalhado. Imagina. Mais do que da tua alma. Né? Tem mais questões vinculadas, né, inseridas na memória desse corpo do que a tua alma, do que tu tem de registro de alma. Né? Então, ter esse olhar também. Né? Então, às vezes, quando a gente entra para o caminho da espiritualidade e tal, naturalmente a gente vai se separando da família muitas vezes, porque a gente pensa diferente, às vezes a gente é taxado a ovelha negra da família, né? Aquelas coisas assim, né? Isso é natural para todos, né? Praticamente para todos, tá? Tu pensa diferente, tu pensa fora da caixinha e tal. E acontece, vai gerando um movimento de separação, né?
Só que muitas vezes, nesse movimento natural de separação, a gente deixa de olhar porque aquilo que a gente trouxe da família, né? Ensinamentos, o que está enraizado dentro de nós que veio da família. Né? E a gente deixa de ter esse olhar. Tá? E Exato. acha que agora eu sou, né, não pertenço mais a essa família, estou desconectado dessa família, vou seguir meu caminho, né, de crescimento espiritual. Mas você tem muitas informações que vêm dali. Né? Exato. Você precisa ter um olhar para dentro de ti, né? Ver o que é teu e o que não é teu. O que você adquiriu, né? Quando você Que encaixou padrões nesse de corpo. repetição você está também Exato. trazendo a partir disso, né? Repetindo comportamentos, né? Forma de pensar, de sentir, de agir, né? Então, a gente precisa ter esse olhar também para poder seguir um caminho mais estável e você vai se conhecendo. Quando você vai se conhecendo, você vai começando a se firmar mais. E aí você vai de encontro com a tua essência. Né? E aí vai firmando dentro dessa caminhada. Tá? É isso aí. Nossa. Bem importante, né? Essas questões, porque a gente começa a falar, e aí para vocês perceberem, né? A gente começa a falar sobre xamanismo, e aí tudo se leva ao nosso processo interno. Tudo se conecta a esse processo interno. É. Aí tu começa a entender, a gente começa a entender porque que dentro do xamanismo eles falam dos ancestrais, porque que eles honram os ancestrais, certo? Para ir limpando essa memória celular, né? Poder ir resgatando também os nossos ancestrais, nossos antepassados, que ainda estão perdidos, né? Que não entenderam o processo e tal. Tudo isso é movimentado dentro desse trabalho de cura. Então a gente vai honrando, como se diz, né? A gente honra, a gente entende. Mesmo que nós tenhamos recebido através desse corpo, né, memórias, registros que não são legais, desarmônicos e tal, né, não existe uma culpa dentro disso tudo. Existem experiências que, de acordo com o nível de consciência que os nossos antepassados tinham, né, foram gerando ali energias, movimentos. Tá? Então a gente vai tendo essa compreensão e isso vai ajudando a fazer a liberação até deles que estão Exato. aprisionados e essa informação que a gente tem. A gente vai honrando que mesmo apesar dos erros, digamos assim, né? Apesar disso, né? A gente tem essa conexão e a gente deve honrar, porque tudo está ligado, tudo está entrelaçado. Então, quando a gente sair desse nível, onde a gente entende como sendo, que nós sendo uma partícula individual, quando a gente sair desse nível, a gente vai entender melhor isso. Porque está tudo ligado, tudo entrelaçado. Isso vai fechando em níveis dimensionais mais acima. Então, a gente vai tendo esse entendimento, a gente vai honrando, a gente vai agradecendo aquilo que a gente recebeu, que é bom, que nos ajuda, né? E aquilo que a gente não compreende, a gente vai limpando. Simplesmente Vai limpando, sem culpar liberando, né? ninguém. Vai liberando. Vai Liberando e limpando, vai aceitando, na transmutando. verdade. É, é. Então, Entendendo também que. Pode por isso falar. que dentro do xamanismo tem essa questão da ancestralidade, né? De honrar os ancestrais. E aí você vai se conectando com os ancestrais ilustres, como se diz, aqueles que já ascensionaram, né? Que já estão num nível de sendo mentor, né? Sendo um guia. Né? E aí eles podem se manifestar de várias formas, né? Por exemplo, dentro da linha da Umbanda, né, tendo essa visão xamânica ali dentro, né, esses ancestrais se apresentam como caboclos, como pretos velhos, né, várias linhas que tem ali dentro da Umbanda. Tá? Então, muitos deles são ancestrais nossos, né, que estão ali para nos ajudar nessa caminhada. E a gente vai fazendo um trabalho mútuo, né, de ajuda, né, em parceria com eles, e nós vamos nos curando e eles também vão se curando. Exato. E é bem isso, de igual para igual, né? Porque às vezes a Igual gente para tem igual. essa visão hierárquica também, ou que nós somos superiores aos nossos ancestrais, nossos pais, avós, enfim, porque a gente tem mais conhecimento do que eles. Ou, inclusive, as nossas equipes hierárquicas espirituais, que são superiores a nós porque eles já estão em outros níveis. Mas, na verdade, isso é um equívoco total. Por quê? Porque existem níveis de consciência diferentes, isso é um fato. Porém, todos estão na mesma caminhada. E se você se conectou a nascer naquela família, é porque você também tem correlação com aquilo. O seu gradiente de energia vibrava na mesma energia daquela família. Se o seu Tem uma mentor ressonância. espiritual se conectou a você,
é porque algo ele também tem a evoluir dentro do seu processo e te passar ali. Então é uma coisa que se alimenta uma da outra. Isso me lembrou até a questão da energia das árvores, né? Que quando uma tá sem energia ali, quando uma tá doente, enfim, todas as outras se unem para fornecer a nutrição, a Para água, os equilibrar. nutrientes para aquela outra. Então não existe uma árvore superior, uma árvore inferior. Todas se unem em prol do mesmo, porque se aquela árvore morrer, ela vai também trazer um desequilíbrio em todo aquele ecossistema que está ali, né? Então a gente tem que começar a quebrar esses padrões, inclusive com as pessoas não só da nossa família, que é o mais importante, porque é o que a gente tem mais perrengue, é com a família, né? A gente tem mais coisa para tratar, mas com as outras pessoas que a gente convive. Na verdade, as pessoas estão em níveis de consciência diferentes, mas fazemos todos parte, estamos todos aqui encarnados neste planetinho, então a gente não é melhor um que o outro, né? E aí trazer, começar a tirar esse ego e entender que à medida que eu me curo, o meu entorno começa a se curar, e isso é natural, é só começar a observar, né? Eu percebo isso até que eu faço crossfit de manhã, e tu pensa, ah, não, crossfit, o pessoal tudo só pensa em academia, em corpo, nessas coisas, e nada disso. Até quando eu cheguei lá no, que eu já treino há 2 anos lá, quando eu cheguei, o pessoal era mais na dele, mas aí a gente vai conversando sobre algumas coisas e a gente entende, todo mundo tem problema, todo mundo tem questão interna, todo mundo está passando por alguma coisa. E à medida que a gente consegue ir conversando e auxiliando as pessoas, a gente aprende, os outros aprendem também. Então a nossa energia, ela movimenta o nosso entorno. Nada é em vão, né? E é muito interessante observar, e a natureza nos ensina muito isso, né? Porque ela é o ecossistema, todo esse processo ele é perfeitamente organizado para que todos os seres vivam em harmonia. E os seres que menos vivem em harmonia são os seres humanos, na verdade, né? Justamente por todo esse ego, essa disputa de poder, ou de se achar melhor que o outro. É, exatamente. Em outro fator, assim, dentro daquela analogia da árvore, né? Quando a gente olha para essa questão da família, ela representa toda a raiz, né? Toda essa base, né? Os nossos antepassados, né? É todo esse enraizamento, a base dessa árvore. Então, não adianta querer ir em direção aos céus, como a árvore, querer crescer, se desenvolver, se você não tem raízes fortes, né? Firmes, né? Curadas ali, para que tu possa fazer esse movimento. Exato. Tá? Então, é algo que não tem como fugir. É meio... a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Tem que ter esse cuidado. Muitas vezes tem situações de sofrimento, de dor que a gente vivenciou, de conflitos dentro da família que a gente não quer olhar. Né? Mas não adianta levantar o tapetinho e botar a sujeira lá embaixo, achando que está resolvido, né? Como se diz. Ou dizer, Não, aquilo está eu sou dentro de ti. diferente da minha família, eu não tenho nada a ver com isso. É, não adianta. As situações foram geradas, né? Você experienciou, gerou, teve movimentos, né? Teve movimentos com energia, aquilo ali está ali. Em algum momento ele precisa ser limpo. Né? Então, se você quer verticalizar, quer subir, você precisa trabalhar essas questões. Não Exato. adianta querer carregar elas, deixar lá escondido. Ah, eu não lembro, tá lá escondidinho. Não adianta. Não é assim que funciona. Faz parte da tua energia. E Então, até, tem que ter esse olhar e trabalhar isso. até olhando para esse aspecto magístico, por exemplo, uma maldição familiar, ela afeta todos os descendentes, né? Depois Sim, daquele início, enfim. Então, assim, tudo é uma coisa só. Se você não olhar para isso, para sua ancestralidade, não curar isso, isso vai acabar influenciando a sua vida, e bem isso que o Senhor falou. A gente vai ter uma base estremecida. A gente não vai. Como é que você quer ter um topo de uma árvore, uma copa forte, se você não tem uma base forte, uma né? base. Eu acho que tem a natureza das árvores, pelo menos dentro do meu conhecimento, é que o tamanho da copa representa também o tamanho das raízes que estão aterradas no chão, que é a representação da árvore e da vida, né? Então, o que está acima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora, né? Então, é muito importante esse processo essencial. E acho que o xamanismo também ensina muito isso, né? O contato com os nossos ancestrais, a natureza são os nossos ancestrais também, porque elas estavam aí muito antes da gente chegar, né? Exatamente. Então é muito enriquecedor esse olhar da gente entender que tudo se comunica, se conversa com a gente o tempo todo, e tudo que a gente faz reverbera em todo o nosso entorno, seja dentro quanto fora, né?
É. E aí o xamanismo, além da natureza, ele tem esse fundamento com os elementos, né? Uhum. Então aí a gente sabe, né, que tudo tem base na terra, né, no ar, no fogo, na água, né, e no éter. Digamos, o éter pega a parte espiritual, né, digamos assim, tá? Mas aqui pensando mais fisicamente, né, mais no nível que a gente está, a gente tem esses elementos, e esses elementos têm correspondências dentro de nós. Né? Então você tem a terra como uma correspondência ao nosso corpo, a parte física, né, a parte Uhum. física do corpo. Né? Pensando na parte emocional, você tem a água, na parte espiritual você tem o fogo, né? A parte mental você tem o ar. Né? Então, os trabalhos que vão utilizando esses elementos dentro do xamanismo, eles estão trabalhando esses aspectos dentro de nós. Né? Então, quando eu vou tomar um banho de lama, por exemplo, né? Que eu sempre gosto de recomendar para o pessoal, vai tomar um banho de lama, né? Você está ali movimentando a água, você está movimentando a terra, né? Então você está fazendo a cura do seu corpo físico, né? Seu corpo emocional. Potencializando o teu sistema imunológico, né? E também curando o campo emocional, que a maior parte das desarmonias do físico vem do campo emocional. Né? Então você vai trabalhando com essas frequências de forma consciente, né? Não é simplesmente um banho de lama, você vai de forma consciente. Então aí você está trabalhando com os elementos e aí você pode abrir ainda mais o leque de opções de cura dentro desse processo quando você vai pedindo ajuda para as entidades, para as energias que estão ali, né, naquele momento, né? Os orixás, você vai por exemplo, numa mata, né? Pedir ajuda para os caboclos, para aqueles as entidades que trabalham dentro da mata que estão ligadas à nossa ancestralidade, mas também as forças da natureza. Então, ligado a Exato. cada elemento, tu tem forças da natureza que estão ali, né? Então, em algumas culturas, né, essas forças o pessoal chama de gnomo, de salamandra, né, Sim, de Sílfides, fada, silfo. Ondinas. Depende da cultura, né? Vai trazer do nome. Dependendo da cultura, vai dar uma forma, porque eles são energia. Então, eles vão vestir essa energia com uma forma, de acordo com a sua cultura, né? E vai dar um nome, né? De acordo com o seu entendimento. Então, não quer dizer que todo gnomo tem o chapeuzinho aquele, né? Exato. Para cima e tal. É uma representação de uma cultura, né? Mas são forças da natureza que estão ali, que eles vêm de um outro nível dimensional, de uma outra linha paralela de evolução, de experiências de evolução, digamos assim, tá? Mas ela pode se interagir com a nossa, né? Então, aí com estudos, práticas, com consciência, a gente pode interagir com essa energia e pedir auxílio, né, para esses seres, né? E aí que Então eles entra o têm conhecimento, né? que entra Porque aí, quanto o mais conhecimento. conhecimento você adquire, mais você consegue se comunicar com essas energias de uma forma mais direta, né? Então eu vou chamar, por É. exemplo, para trabalhar o elemento, sei lá, água, eu vou chamar as ondinas, eu vou chamar a Yansan não, a Iemanjá, eu vou chamar o Xumaré, sei lá, eu vou chamar Uhum. as energias que regem isso, vou me conectar com várias falanges e energias que estão ali naquele campo, né? Para potencializar a nossa cura e Exato, acelerar o nosso processo de desenvolvimento. exato, Não é no exatamente. sentido de cultuar, não é no sentido Exato. devocional, é no sentido de promover autoconhecimento, cura interna, né, e retorno da nossa mestria pessoal, do nosso poder pessoal, né, como sendo um fractal divino. Né? E aí Exatamente. você vai interagindo, né, na natureza e vai acelerando, né, o processo. E isso é importante, a gente está num A gente momento está que há precisando, né? necessidade, que Uma há coisa que eu gosto necessidade. muito de me conectar, até tu, se tu puder falar um pouquinho pra gente, é com os animais de poder. Uhum. Eu sei que a gente tem um animal de poder específico, porém a gente pode se conectar com vários animais de poder de acordo com a energia que a gente está precisando trabalhar dentro do nosso processo, porque eles também Tá. representam uma energia arquetípica, né? Então, por exemplo, se eu estou precisando mais de coragem, de força, de ação, eu vou me conectar com a energia dos felinos, né? Existe também essa questão da conexão com o totem e do quanto eles trazem mensagens importantes para o nosso processo. Né?
É. Então, assim, o vínculo da humanidade com os animais, né, não é de hoje, obviamente, né? Isso está nos registros aí da história do planeta, né? E até antes do planeta, das Sim. experiências aqui. Mas tudo bem, vamos aqui. Tá? Então, o contato com os animais, né, está dentro da história, está dentro das informações, né, que estão aí no coletivo, né, da humanidade. Então, os animais de poder, eles têm uma classificação. Tá? Nem todos eles são animais de poder. Tá? De forma geral, a gente chama, né? Mas tem uma certa classificação para a gente poder entender, né? Um pouco mais. Tá? Então, o que a gente chama de animal de poder, tá? É o animal que está vinculado ao teu instinto, à tua natureza, ao teu Legal. modo de agir, ao teu comportamento e até o teu biotipo. Tem a ver com a tua natureza. Esse é o animal de poder, que ele representa a tua força interior. Representado É como se fosse por um uma animal. conexão do próprio animal com a tua essência. Seria você manifestado Em forma animal. como uma forma animal. É o teu poder pessoal. Tá? Isso é o animal de poder. Tá? Aí tem uma outra classificação que é o animal aliado. O animal aliado está ligado a essa questão arquetípica, né, de informações que tem no coletivo, né, seja consciente ou inconsciente, né, do que os animais podem nos auxiliar. E essa conexão é uma conexão mais mental, psíquica. Tá? Então aí tu pode buscar um animal aliado para te auxiliar numa questão. O animal de poder, ele vai estar sempre contigo, é a tua força, é tu, certo? É você, né? Representado ali, tuas forças estão ali. Então, tu entendendo aquele animal, tu também se conhece. Começa a conhecer as tuas potencialidades. O animal aliado é que tu pode utilizar dele para te ajudar a resolver uma questão. Você quer uma luz por um problema, por uma dificuldade. Né? E aí você pode fazer uma jornada, a gente chama de jornada dentro do xamanismo, né? De busca do animal aliado para te trazer uma orientação, né? Para te dar uma dica de como solucionar essa questão. E aí tu faz uma jornada e se apresenta um animal, ou até outros, né? E aí, com base nas informações que eles trazem, tu associa a tua questão. E aí vai te ajudando a sair, né, de alguma situação que tu está vivenciando, né? Tu está precisando de ajuda. E aí tem uma outra classificação que é um animal auxiliar. O animal auxiliar está mais ligado à parte espiritual. E aí ele se comunica contigo através de intuição. Aí, normalmente, esses animais auxiliares, eles são aqueles que o pessoal relata assim, eu vi um tigre, mas ele era colorido, tinha várias cores, né? Daí, normalmente, são esses animais auxiliares que estão ligados a esse aspecto espiritual. Então, é algo que vem, né, dos níveis mais sutis, tá? Para poder te auxiliar naquele momento. Tá? E então, tem relação com as essa linhagens, classificação. essa parte dos animais espirituais, Como auxiliares? assim? Como assim? Com as linhagens, por exemplo, na linha de Sirianos, na linha das linhagens estelares, tem relação com isso também? Deve ter, eu não sei te dizer especificamente, mas deve ter. É algo espiritual, tá? Que se manifesta, né, em forma de animal para te ajudar. Não necessariamente ele é um animal, mas ele assume uma forma Ele de assumiu animal aquela para te forma. trazer orientação. Exato, Sim. né? Como é dentro do xamanismo, ele vai procurar, né? Quais são as formas de se comunicar dentro do xamanismo? Através de um animal, ok. Então, vou me moldar como um Para que ele animal para possa te passar a passar a informação. mensagem, né? Daquele animal Exato, que tem relação. Perfeito. tá? Então, isso é uma forma de classificar, tá? Os animais de poder. Aí tem outros animais de poder também, quando a gente faz estudos da roda, tá? Aí tu tem o leste, o oeste, o norte, o sul, tá? Tu tem as direções, tu tem animais ali dentro dessas direções, é um estudo mais aprofundado, né? Que são animais que vão te auxiliando. Às vezes tu vai trabalhar com eles dentro de linha terapêutica. Então, tu tem um animal da sabedoria, um animal de cura, um animal de proteção, né, que eles vão se manifestar para te ajudar nesses processos. Tá? Aí é uma outra classificação. Tá? Mas, normalmente, o pessoal junta tudo e chama de animal de poder. Né? De animal de poder. Mas tem essas diferenças. Até dentro
dessa linha do xamanismo, quando eu descobri que eu tinha o lobo como um animal de poder, foi uma das ferramentas, né, de autoconhecimento que me ajudaram a seguir esse caminho de ser facilitador, o professor, como o Legal. pessoal fala, né, dentro dessa linha espiritual. Uhum. Né? Então, isso demorou um tempo, não foi de imediato. Né? Então, foi uma das ferramentas que eu utilizei para me conhecer. Eu tinha já essa vontade, né? Mas a gente vai se conhecendo e depois vai tendo a certeza ao As longo do caminho, né? confirmações, né? As confirmações, né? A própria numerologia cabalística também, quando eu fiz o meu Sim. mapa, também foi apontando, né? E aí a gente vai juntando. Mas aquilo que você sente, né? Aquilo que você recebe de informação, aí você vai se conhecendo. E vai entendendo ao longo desse processo, ao longo do teu caminhar, você vai entendendo qual é o teu propósito, o quanto que você pode ajudar, né? O que cabe, o que é de sua responsabilidade fazer, e assim vai. E tudo vai se conversando, bem isso, né? Eu gosto muito do calendário maia do Tzolk'in, ele também traz de forma arquetípica, assim, energias, porque ele tem os selos, né? E eu percebo que ele se correlaciona muito com a numerologia, por exemplo. Então, a gente consegue correlacionar o propósito que traz o estudo do calendário maia com a missão que a numerologia cabalística traz, por exemplo. Né? E eu acho que a partir do animal de poder mesmo, o pessoal consegue ainda mais acessar informações para que você possa cada vez mais entender a sua própria essência, porque a essência é tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente começa a tirar esse externo, que é o que? As sugestões, o meio social, os padrões de repetição, crenças, valores, enfim, que a gente traz da família, da cultura, e a gente começa a acessar de verdade as nossas múltiplas personalidades que fazem parte do nosso ser, né? Porque a verdade e trazendo essa questão de não ser linear de novo, a gente não é uma coisa só, a gente é um conjunto de informações. Né? Então, por exemplo, quem falou, o lobo, ele vai trazer um conjunto de informações que vão se correlacionar com a tua essência e tu vai usar aquela energia para determinados momentos da tua vida também, né? Então, a gente tem essas múltiplas personalidades, mas quanto mais a gente se aproxima dessa descoberta de nós mesmos, mais a gente se aproxima da nossa alma, se aproxima do nosso propósito, se aproxima do que a gente veio fazer aqui, né? Exatamente. Eu vi que o pessoal ali perguntou sobre os instrumentos, né? Acho que uma das últimas perguntas aí. Também mandaram uma pergunta aqui na caixinha, no chat. Precisamos de uma aula de animal de poder. Falar sobre cada um dos animais de poder, as energias, né? O que rege ali. O pessoal adora porque vai se identificando também dentro do seu processo. Sim, né? Sim. Ali a respeito dos instrumentos, tá? Dentro do xamanismo, a gente tem as jornadas, né? Que nos ajudam a ter esse contato espiritual, digamos assim, a buscar o autoconhecimento. Tá? E aí os instrumentos, eles são utilizados para facilitar esse processo. Né? Assim como outras linhas, né? Pega a linha do Oriente, né? Tem os seus instrumentos, tem sinos, né? São ferramentas, tem as tigelas, né? As tigelas, né? São ferramentas que vão auxiliando, né, a entrar em contato com essa parte energética e espiritual. Tá? E aí, por exemplo, o tambor, que é bem típico, né? O tambor ajuda, o tambor ele tem muita relação com o batimento cardíaco. Tá? Então, ele te ajuda a entrar em sintonia, né, com o teu cardíaco. Eu tenho um Lakota aqui. Tu pega outros, ó, que nem esse aqui. Tu pega o som da água. Pega o som da água. Esse aqui ainda mais. Não, isso é muito terapêutico, né? Exato. Então, eles vão te facilitando você entrar em sintonia consigo mesmo, com as energias, para poder promover as curas que são necessárias. Com a sua sintonia natural, né? Com a sintonia natural. Né? E tudo é frequência. Nunca esqueçam disso. Tudo é frequência. Tudo está vibrando, né? Tudo está em movimento e as frequências elas são curativas. Hoje tem medicina, né, com base em sons, né, em frequências. Luz. Tá? Exato.
Tá? Então vai facilitando muito o processo de cura e as jornadas, né, que são feitas como se fossem meditações, quando a gente chama de meditação, né, são jornadas que são feitas para que a gente tenha o contato, né, com energias, com seres, com a própria natureza, para promover a cura interna. Né? O autoconhecimento é cura interna. Uhum. Perfeito. Eu gosto muito, eu também gosto muito, que é uma outra linha de estudo, que é o cacau, né? Dentro do xamanismo existem vários ritos também de conexão, mas dentro, digamos, do xamanismo dos maias, a linha de conexão é através do cacau também, que é essa conexão que eles fazem sobre o cacau ser o alimento dos deuses, né? Então eu sinto, como eu te falei, eu sou uma pessoa bem mais racional do que a parte emocional. Então, o cacau, por exemplo, me ajuda a me conectar mais com esse sentir, porque ele é uma medicina que trabalha na expansão do cardíaco. Então, com o sentir, com a energia feminina, que é uma energia mais que conecta com a intuição, com o sentir, né? Então, eu acho que é bem isso, a gente usar essas ferramentas para cada vez mais equilibrar os nossos polos internos. A gente não ir nem para um polo nem para o outro para buscar esse autoconhecimento, né? Mas bem legal essa parte também dos animais de poder, é algo que me interessa bastante também, de conhecer, né? Uma outra coisa que as pessoas também precisam compreender, né, é que hoje acabou virando de certa forma, uma moda, digamos assim, a ayahuasca, né? E o pessoal acha que xamanismo é ayahuasca, simplesmente isso. E não, né? É E virou muito além uma moda disso. de Né? curiosidade, né? E não é algo obrigatório, né? Por exemplo, eu não trabalho, né? Então, há várias formas de você trabalhar, né? Há vários conhecimentos, né? E formas de trabalho que existem dentro do xamanismo. Tá? Então, isso é importante, porque às vezes o pessoal faz uma associação, né, direta e acha que só funciona dessa forma. Tem outras ervas também que podem ser utilizadas através de defumação, através de chás, né, através de florais, através junto com argila, né, você junta a argila, a terra com as ervas, a água, né, você faz remédios, você faz curas, né, as danças ao entorno da fogueira, né, o toré, como é conhecido aqui no Brasil, ligado ao pessoal o Cariri Chocó, né, os funiô, as tradições ali do Nordeste do Brasil, tá? Então, são danças, né? Danças, cantos, movimentos que são feitos. Né? E aí você vai entrando em sintonia com o sagrado. Né? Então, os cantos, eles são importantes também, né? Você tem frequências ali, você está manifestando, você está tá materializando o que você está pensando. Porque o som, ele é uma onda, né, que se movimenta através da matéria. Ele precisa de um meio para se movimentar, né? Então, quando você fala, né, você está materializando aquilo que você está pensando e sentindo. Né? Então, isso tem força, o verbo, né, como foi trazido, tá? A Então, ali intenção, você tem né, que é o mais importante dentro do processo. E aí você tem todo esse movimento ali que é feito. Você tem um movimento corporal, a dança, você tem o canto, você tem o elemento, tem uma fogueira, tem os outros elementos que são trabalhados, você tem os instrumentos. Isso tudo vai promovendo a cura interna. E esse retorno de contato, de fusão com a natureza. E à medida que você vai criando a maestria interior, menos você vai precisando também de ferramentas, né? Porque cada vez mais você acessa a informação dentro de você. Então eu percebo que quando a gente começa o processo, muita gente precisa dessas ferramentais, por exemplo, sei lá, um pêndulo, enfim. Mas depois a gente começa a entender que isso, por exemplo, os tambores, os cantos, eles potencializam algo que a gente já tem dentro da gente, né? E não o oposto. Né? Então, é bem esse processo, assim. E a importância de a gente honrar também, entrar num processo de se conectar com a natureza, pedindo permissão para estar ali, né? Então, quando a gente for entrar numa floresta, a gente pedir permissão para estar naquele ambiente, porque como a gente falou aqui, aquele ambiente não é simplesmente uma planta sem vida, sem consciência, é um espírito também, é um grande espírito, né? Como se fala muito no xamanismo. Então, a gente precisa também pedir permissão para entrar na casa dos outros. A gente não entra na casa dos outros sem bater na porta, né?
E ter esse ato de se colocar nesse lugar de que você está indo para um ambiente que não é seu, aquele ambiente existe para ter ressonância, para ser um complemento com você, mas você não é dono daquilo. Você também não é superior, como a gente falou. Então eu sinto que isso faz total diferença. Eu até já experimentei, quem não experimentou, experimenta. A gente sabe que floresta ou vai fazer uma trilha, alguma coisa numa mata, tem um monte de mosquito. É impressionante se você pede permissão para estar ali naquele ambiente, se você se conecta verdadeiramente com aquele ambiente, os mosquitos eles não te atacam. Porque a própria natureza ela permite que tu esteja ali. E é um negócio impressionante da gente começar a criar essa consciência dessa conexão que a gente está conversando com outro ser. A gente está se conectando com outro ser. Não é algo sem vida, né? A gente precisa criar essa consciência de que é essa conexão mais profunda. E tanto, por exemplo, você vai fazer um banho de ervas, você pode falar melhor do que eu. Se você fizer um banho de ervas e você não conversar com aquelas ervas, não ativar aquelas ervas, não pôr aquela mão na erva, cara, você vai ter nada quase daquele benefício que aquela energia pode te trazer, né? É a parte química. Exato. Física, né? Como Exato. se diz, né? Parte física, parte química ali. Então, o que acontece? Dentro do histórico da humanidade aqui na Terra, né, a gente abusou demais da natureza. Né? Então, a gente degradou, utilizamos de uma forma errada a natureza e as forças da natureza, tá? Os elementos da natureza. Então, eles têm um certo receio de nós. Tá? Então, Exato. Isso até como uma defesa. Né? Então, eles já nos enxergam como algo, como uma ameaça. Tá? Eles nos enxergam como uma ameaça. Então, além de ser uma questão de você pedir licença, né, para entrar, né, tem essa questão de o que você veio fazer aqui, eles pensam, né? O que você veio fazer aqui? Né? Já calçado, né, no histórico anterior. Tá? Então, não é somente você pedir licença, você precisa ter um padrão vibracional adequado. Né? Você não pode entrar, né, com um pensamento, com um sentimento, né, com uma vibração que significa ameaça para eles. Tá? Então, isso é importante. A gente tem que ter essa consciência, essa humildade, né? E até mesmo mentalmente colocar isso, né? Que você está ali, não está ali para ameaçar, para degradar, para fazer alguma coisa que vai prejudicar aquele ambiente, aquele local, tá? Então, precisa ter essa vibração. Então, isso é ter consciência de quem nós somos, de onde a gente está inserido. Tá? Então, isso é extremamente importante. Então, se você entra num local, entra numa mata, né? Numa mata bem fechada, né? Reservada, tá? Existem muitas forças ali dentro. Se você entra com um pensamento virado, emoções, sentimentos, você é atacado lá dentro para proteção daquele local. Então, energeticamente, espiritualmente, você corre o risco de ser atacado para que você saia dali. E não perturbe com formas pensamento, com formas sentimento, né, energeticamente aquele ambiente. O equilíbrio, né? Tá? Então, eles acabam se defendendo para que a gente não... Né? E hoje você percebe muito disso também, né? O pessoal que vai fazer uma festinha no final de semana, né? E vai para a natureza, aí você chega lá, é lixo espalhado, é som alto, né? Então não há um respeito, não há uma honra com o local, há um desrespeito. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência de que o olhar das forças da natureza para nós é como uma ameaça para eles. Tá? Então a gente precisa retomar isso. Aquele que está acordando, despertando, né, para a parte espiritual, precisa ter essa humildade e esse reconhecimento, né, para que retome isso de uma forma harmônica. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas que estão iniciando no xamanismo, ou até na linha dos orixás e tal, há um período de tempo, né, para que não é só para que você aprenda, mas esse período de tempo de desenvolvimento que você está fazendo ali,
também serve para que você se cure interiormente e que se refaça essa harmonia com os devas, com a natureza como um todo, entendeu? Para que você saia desse padrão de ameaça, né, para com eles. Tá? Então, isso serve também dentro desse período de desenvolvimento, né, que se tem dentro das linhas xamânicas ou da própria linha dos orixás. Até a Silvânia comentou ali, as plantas têm percepção. Eu lembrei de um estudo que eu vi, acho que semana passada, sobre um estudo que eles fizeram microscopicamente ali, através de aparelhos específicos, de quando uma planta ela é cortada, eles conseguiram captar que a planta emite um som. Sim. Então, assim, às vezes a gente acha, ah, não, porque é uma planta e o dharma da planta é alimentar, é nutrir, etc. Não, esses seres também têm sentimentos. Não é à toa que se você tá com a casa mais densificada, enfim, a planta não vive ali dentro, por exemplo, né? Então, assim como os animais, a natureza em si também tem esse sentimento, essa energia, é um ser, né, que está em vibração, em conexão. Então a gente precisa também honrar, né? Que é aquela história, ah, não, porque eu vou ser vegetariano, eu vou ser vegano, sei lá, porque, né, não vou matar os animais, não vou comer bicho. Só que isso também é uma distorção, se a gente for parar para pensar. Os nossos antepassados, eles também caçavam para se alimentar. Só que qual é a grande diferença? Eles honravam aquilo. Eles entregavam aquele ser para o divino e eles pediam permissão e eles tinham uma outra vibração ao caçar. Não era aquela questão de matar por prazer, entende? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência mais expandida, porque às vezes a gente acha que está fazendo uma baita coisa, uma coisa super boa, então eu vou para a natureza, porque eu vou tomar um banho de cachoeira, vou limpar os meus obsessores, eu vou comer planta, não vou comer bicho, porque... E, cara, se tu tá com uma intenção que não tá alinhada com o que tu tá fazendo, tu vai ter uma distorção e tu também não vai estar dentro de um caminho, né? Então é muito diferente quando você começa também a ter esse conhecimento de entender como as coisas funcionam e praticar isso de fato. Porque também é aquela história, se você tem conhecimento e você não pratica, você também é cobrado por isso. Porque uma coisa é você ter a ignorância, outra coisa é você saber como aquilo funciona e você mesmo assim escolher ir pelo caminho que não é o mais elevado, né? As consequências são diferentes disso. Muda a responsabilidade, né? Exatamente. Então que nem a questão do banho, né, que comentaste antes, e da planta sentir, né? Por isso que dentro dessas linhas xamânicas há todo um ritual que é feito para que você, né, faça aquele banho. Isso vai desde a colheita. Né? No momento que você vai colher a planta, você entra em sintonia com a planta, né? Você pede licença para a planta, você coloca a intenção, você diz para que é, né? Qual é o propósito disso, né? Você traz ela para dentro do propósito. Então, ela vai estar né, compartilhando, ela vai estar se doando, né? Servindo para um propósito maior, né? Para um propósito alinhado, né? de harmonização, né? com o sagrado. Tá? Então, isso tudo às vezes, no olhar, no entendimento humano, acha que é besteira. Mas não, são coisas importantes. Né? E aí você vai fazer o banho, você vai entrar em sintonia com aquela energia, você vai potencializar, tem cantos que podem ser utilizados, né? Então, além da intenção, né? Você tem cantos, você vai entrando na frequência, isso tudo vai potencializando o banho. Então, muitas vezes o pessoal, vou fazer um banho com 3, 4, 5, 7 ervas ali para ficar um banho poderoso e tal. Às vezes, com uma erva só, né, desde que você faça de uma forma correta, você tem a resposta. Então, não adianta, não é muito bem a quantidade de plantas que você vai utilizar. Né? E há uma outra possibilidade, talvez não seja nem necessário um banho. Você pode entrar em sintonia com a planta sem precisar colher ela. Né? Você entra em sintonia com ela, né? Ou, por exemplo, o pessoal escuta muito, vai lá abraçar uma árvore, né? Mas que seja de uma forma consciente, né? Faça de uma forma consciente, com o coração puro, né? Um sentimento, um pensamento elevado, né? Então, existem, né, N possibilidades aí, né?
pode fazer uma defumação, né? Tem várias formas de ir se trabalhando, né, com as forças da natureza para poder fazer o nosso movimento de cura interna. E a sua intenção muda tudo, né? A intenção conduz energia, né? A tua energia está onde está a tua intenção. Então, a intenção é a base. É a base. Então, não adianta ficar achando que é só o teu pensamento, tá lá, ninguém está ouvindo, ninguém, né? Porque eu não estou falando. Não, é a tua intenção, aquilo ali que movimenta a energia. Né? Então, esse fundamento é o básico. Tá? E isso vai também o contato com os elementais. Né? Quando eu tenho um contato com uma força da natureza, né? Por exemplo, um gnomo, certo? Um doente, tá? Né? Que está ligado aí mais na parte da terra, na parte vegetal. Né? E aí, quando você tem um contato com ele, ele obedece à tua intenção. A intenção que você colocar, ou o comando que você der, ele responde, ele faz. Ele não questiona, ele faz, ele executa aquilo. Tá? Então, ainda mais aumenta a responsabilidade que você tem. O que você está, né? Como que você está se relacionando com esse ser? Né? O que você está pedindo para que ele faça? Né? Então, tem detalhes aí dentro. Né? Tem uma forma de chamar, né? A liberação, você tem que liberar, né? Para que ele volte para a dimensão dele. Tem detalhes aí dentro que a gente vai aprendendo ao longo da experiência, né? Do conhecimento junto a essas energias, que são importantes. E isso é uma das coisas que a humanidade fez de errado. Ela utilizou muito desses seres, dessas forças da natureza, e muitos deles ainda estão aprisionados pelo mau uso, né? Pela má índole, caráter das pessoas que se relacionaram com eles. Né? Então tem muito resgate desses seres. Eu me lembro que uma vez eu fiz era um trabalho, era um workshop, né, vinculado às forças da natureza, aos elementais, a fazer trabalhos de limpeza, ter esse contato com a natureza. Tá? E aí no final eu fiz uma sintonização, um trabalho de cura com essas forças, né? E eu me recordo, tinha uma moça me ajudando, eu estava fazendo o processo de forma individual em cada pessoa que estava ali, e essa moça estava me ajudando, ela fazia parte do trabalho. E o relato dela, que ela percebeu vários seres da natureza que estavam chegando, indo em direção ao ponto, que uma mandala, que eu utilizei ele como base, né, em direção à mandala, que estavam sendo resgatados, vinculados a cada pessoa que estava entrando ali. O mau uso, né, de conhecimentos no passado dessas pessoas que aprisionaram elementais, que utilizaram, tinha elementais que ainda estavam aguardando o retorno deles para dizer o que fazer. Né? Então, tem muitas questões a serem trabalhadas. E essas informações que estão conosco que fazem com que a gente não tenha dificuldade em se conectar com a natureza. Exatamente. E às vezes esse elemental, muitas vezes é um fractal nosso, né? Criado a partir de uma forma pensamento que gerou uma forma ali e se transformou em um elemental, né? Então, assim, tem vários níveis disso. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, não é tão diferente, né? Não é, às vezes a gente quer resgatar fractais lá, quer fazer um trabalho de resgatar os nossos fractais lá do umbral, dos aprisionamentos, não sei o quê. E existe um trabalho em vários níveis para serem feitos que a gente não tem nem ideia, né? Uhum. Tu tem essas forças da natureza, ou os gênios da natureza, dentro da literatura do Rodrigo ele chama assim, né? Os gênios da natureza. Esses gênios aí seriam os gnomos, as salamandras e tal, que você pode trabalhar com eles, né? Você faz uma evocação, entra em contato com eles e pede auxílio e depois você libera. Então tem esses também que foram utilizados de uma forma correta, e tem as formas de pensamento, que é um elemental, né, formado pela tua intenção, né, forma, pensamento e sentimento, que se ganha forma e vida, né, através do teu pensar, que também tem que liberar. Mas dentro desse estudo, quando a gente consegue transformar esse elemental em amor, ele pode vir a se tornar parte desse reino mineral também, né? Desse vir a se ajudar tornar. ele no processo Exato, dele. exatamente.
Então, tudo está conectado, por isso que eu comentei, pode ser até um fractal a partir da tua Sim, energia que se criou forma e daqui a pouco conseguiu, através do amor, transcender, mas tem alguma coisa ali para ser resgatada ainda também, né? Então, sim. o que é a gente também entrar nesse processo ascensional de retorno para casa, é a gente também buscar os nossos pedacinhos que estão ali, e a natureza tem total relação com isso, né? A gente tem que harmonizar aquilo que a gente desarmonizou ao longo das Exato, experiências. exatamente. E É falando um pouquinho responsabilidade de nossa. limpezas e proteções energéticas, né? Porque, assim, o que eu percebo sobre isso? A maior proteção energética é a gente cada vez mais estar com a vibração elevada. Tá. A gente buscar cada vez mais fazer o nosso trabalho interno de autoconhecimento, de cura, para que aquilo que a gente falou, a gente vai ter ciclos e momentos onde as emoções estão mais elevadas, outras vezes elas estão mais densas, mas a importância da gente conseguir voltar para esse centro, se equilibrar, né? Retomar. Porque não é, por exemplo, um sentimento que te causou de raiva que vai fazer tu baixar a total vibração e entrar no quadro obsessor. Não é isso, né? O quanto tu fica naquele sentimento alimentando, ressentindo, vivendo aquilo que vai acabar baixando a tua vibração e te conectando a isso, né? Mas as proteções eu percebo que são importantes porque, na verdade, a gente está vivendo num planeta que exige isso, né? Porque é um planeta muito. Não é um planeta. O planeta em si não é denso. As forças que regem ele no momento são densas. Então, esses seres estão esperando só uma quedinha, só um deslize para que eles possam entrar no ataque, para que eles possam entrar ali nesse processo. Então, nesse caso que as proteções atuam. E nesse caso que as limpezas energéticas, elas auxiliam a cada vez mais mantermos a nossa vibração elevada. E aí, essa questão dos entendimentos, dos conhecimentos do xamanismo, através da conexão com a natureza, também do entendimento dos banhos de ervas, das defumações, auxiliam muito nesse processo. E também você começar a criar conhecimento de até amuletos que você pode ter, Uhum. cristais, enfim, para que você possa se fortalecer no seu processo. Visto que é humanamente impossível você se manter 100% elevado o tempo todo, né? Se tu puder falar um pouquinho mais desse olhar para as proteções e limpezas dentro do xamanismo também. É, a primeira consciência que a gente tem que ter realmente é olhar para si. Tá? Então, ter a consciência de procurar manter o equilíbrio do seu pensar, do seu sentir, né, das suas ações. Tá? Esse o fundamento necessário para cada um. Orar e Tem que vigiar, ter né? esse olhar. Orar e vigiar, tá? Mas, obviamente, que isso é difícil de a gente manter, porque a gente está sendo submetido a vibrar baixo. Né? A gente Baixo. está sendo forçado, manipulado, né, para que a gente entre em baixas vibrações. Então, a gente precisa de auxílio. Tá? Porque dificilmente alguém é mestre a ponto de não ser influenciado por essas energias. Né? Vamos ser Ninguém bem está sinceros. iluminado. Então, ninguém está iluminado. Certo? A gente está sempre submetido a isso, né? E muitas vezes se torna difícil. Claro que com o tempo do trabalho interior, né? O teu processo interno que você vai fazendo, você vai ficando menos suscetível a isso. Ok, mas mesmo assim, qualquer bobeada, né, que a gente dá, a gente A gente toma toma. tem um problema, né? Uhum. Então, assim, dentro do xamanismo a gente vai sempre procurar, né, através da natureza, né, trazer esses recursos, essas ferramentas, esses apoios, essas muletas, né, para poder nos ajudar, tá? Então, assim, ter uma planta por si só, a planta dentro do ambiente onde tu está, ela já faz uma função, né? A clássica, a espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara ou de Ansan, essas duas são fantásticas. Tá? Então, essas são recomendadas para todos. Todo mundo pode ter, o acesso é fácil, né? E elas Elas fazem um não trabalho são difíceis de extremamente cuidar. importante. Não são, são extremamente fortes, né? Resistentes, né? E aí você pode ter no seu ambiente ali. Simplesmente o fato dela estar ali, certo? Por si só, a planta, tá? Aí quem tem outros conhecimentos ainda pode agregar aquela planta, né, unificar, né, potencializar a atuação daquela planta com algum ser, alguma entidade, algum guardião, alguma energia que
a pessoa conhece, né? Também pode ser feito isso, tá? Mas a planta por si só, ela já vai fazer o trabalho dela. Um cristal por si só, ele já vai fazer vai fazer o trabalho dele. Ó, pega uma selenita, né? Ela faz um trabalho de purificação fantástico, né? Traz uma energia sutil, né? Fantástica. Né? Aí, por exemplo, que você pode ter em casa, que é relativamente simples, falando de cristais, pode unificar a selenita, né, que eu mostrei, com uma turmalina negra. Fantástico. Exato. Pega uma turmalina negra e a selenita e coloca junto. Potencializa, né? E a turmalina negra, ela é boa também, além de ela puxar essas cargas negativas, questões espirituais, digamos assim, ela também auxilia a absorver a carga eletromagnética dos aparelhos. Sim. Então eu gosto de ter também do lado do computador, porque ela ajuda também a gente ter menos efeitos nocivos dessa carga, né? Ela muda a ionização do ambiente. Tu trabalha também, né? Eu lembro, tu trabalha também com essas pulseiras, né? Pulseira que faz e pingente. diminuir, né? Isso, com base... na verdade, ela neutraliza. Com base na turmalina negra. Legal. E aí tu, devido aos íons, daí tu não tem a influência do campo no teu corpo, nas tuas células. Mas a turmalina negra, né? Obviamente, aí tu colocando junto com uma selenita, já é fantástico o trabalho que faz, né? Obviamente que depende da tua casa, depende do ambiente que você precisa de uma pedra maior, né? Depende do ambiente em si, tá? As defumações, tá? Então, o xamanismo trabalha muito com defumações, seja de resina, seja de plantas, né? Então, aí tem uma gama grande de plantas que podem ser utilizadas, tá? Eu gosto muito de utilizar com carvão, né? Então, você bota o carvão em brasa, então aí tu tem o elemento ali mineral, né? Ou vegetal, né? Você tem o fogo, né? Você vai ter as plantas, as resinas que você vai colocar ali, tudo isso você vai trabalhando, né? No momento que você está fazendo a defumação. Então tem muitas seres obsessores, como a gente chama. Vamos resumir assim para não precisar especificar muito, né? O pessoal conhece como obsessores. Você mudando o odor, o cheiro do ambiente, você espanta eles. Engana eles, né? Dá uma, você fica, né, auxilia, né, a espantar esses seres. Vamos usar termos mais simples para o pessoal entender, tá? Então, por isso que é interessante você fazer defumação. Muitas vezes a gente não consegue com incenso, tá? Depende do incenso, depende muito da fraco, qualidade. Né? Por isso que eu gosto muito da defumação. Aí eu já estou com carvão, já estou com o fogo, né? Estou ali com o vegetal, né? Que é a energia da terra. Estou com o elemento ar, vou trabalhando tudo isso, né? Então já dá bastante fumaça, bastante odor, né? Bastante cheiro ali. E isso é legal. Isso ajuda muito, né? A mudar a energia do teu espaço. E aí de quando em quando você muda, né? Não fazer sempre com as mesmas plantas. Você vai mudando a frequência. Enganar, né? Uma hora eles percebem que tu dá para se esconder muito. Ludibriando. Os caras são inteligentes também, né? Então, a gente que acha que eles são bobos. Então tem que, daí vai trocando, né? Faz com uma outra planta, né? Óbvio que daí exige estudo de plantas, entender, né, qual é a planta, o que ela faz, o que ela proporciona, obviamente, né? E aí você precisa ter esse estudo junto às plantas, tá? Então isso é importante. O próprio spray, né? Aqueles sprays que a gente faz com ervas, né? Aromatizadores, o pessoal chama. Né? Então, mas você pode fazer com álcool e as plantas, né? Se ser uma raiz, uma semente, uma folha, extremamente importante também, tá? Então vai ajudando, aí tu já tem bastante elemento água, né? Tu pode botar água com álcool, né? Trabalha também com elemento água ali para limpar, né? Para trazer limpeza, tá? Então são coisas que a gente pode fazer. E o contato com a natureza de forma consciente, né? Ir para a natureza de forma consciente, tomar um banho de cachoeira, fantástico, água gelada, água em movimento, né, de cima para baixo, para arrastar, limpar, levar o que precisa, né? Banho de lama, fantástico,
né? Aconselho para todos, né? Banho de Aonde mar, aqui no obviamente, sul para que tomar dá para tomar um consciência. bom banho de lama, Seigo? É, eu tenho, eu tenho acesso, eu moro num sítio, né? E eu Tem um tenho acesso a açude? um outro sítio. É, às vezes no açude mesmo você consegue, tá? Eu tenho um outro sítio que é do meu cunhado que tem uma cachoeira pequena e ali também tem um ponto que dá para fazer uma lama. Legal. Aí eu unifico tudo. É dentro da mata, então tem, né, tem a lama, tem a mata, tem a cachoeira, tem a pedra, né? Eu tenho outra conexão, tem a rocha, né? Que é uma outra conexão ali, tá? Então, esse contato consciente com a natureza, ele é importante, tá? Não adianta só simplesmente tomar o banho. Claro que ajuda um banho, até, por exemplo, você está em casa e tem um desconforto nas costas e tal, não é só postural, acha que tem alguma coisa ali, toma um banho gelado, bem Ótimo. gelado, né? Vai lá no chuveiro, banho gelado, né? Vai dar aquele choque. O Então, isso obsessor também detesta já água ajuda a gelada. limpar. É, óbvio que aí você junta, né? Às vezes eu faço com o pessoal aqui, né? Então, eu tenho um grupo aqui e além de terapia também tem algumas aulas, alguns encontros que a gente faz. Então, volta e meia a gente faz alguns trabalhos junto à natureza. Aí o que eu preparo? Eu preparo um banho de ervas com água do poço artesiano. Então, pego Legal. água profunda, né? Extremamente gelada, junto com o banho de ervas. É fantástico. Né? Na Já hora dá falta aquele ar. susto. Na hora falta ar, mas limpa que é uma beleza, né? É Tá? Então, engraçado. Ontem até uma pessoa que se atendeu comigo, eu passei, né, o banho de ar e falei, ah, tem que ser gelado. E ela me mandou mensagem assim, nossa, mas tá frio aqui hoje, eu preciso mesmo fazer o banho gelado. Eu, ó, depende. Quer mandar os obsessores embora, vai ter que aguentar o tranco. sim, tá? Então são coisas que podem ser feitas, né? Esse do banho, né? Relativamente simples. Quem tem oportunidade de natureza, na natureza de uma forma consciente, né? Faça, de preferência em locais que não tenham muitas pessoas, tá? Ótimo. Tem locais que são fantásticos, né? Lindos e tal, mas tem muito fluxo de pessoas. A energia não é a mesma. É. Tá? O Não é Arcelinda, somente a beleza dos olhos. é, A natureza não é somente a beleza dos olhos. Você tem exato. que sentir a natureza. Ela não precisa ser perfeita na visão humana. Não é bem por aí. Você tem que sentir a energia do local. É. Eu acho linda a cachoeira ali que tem do Chuvisqueiro aqui no sul, mas Uhum. assim, já não dá energia ali mais, porque virou algo comercial, né? Então, É. assim, você vai para olhar uma cachoeira bonita, mas você não consegue se conectar num lugar daqueles, por exemplo. Agora tem uma outra que é ali as Andorinhas, que na verdade assim já virou um ponto atrativo de excursões, porém são períodos que as excursões vão, principalmente no final de semana, ali em horários específicos. Mas se você Uhum. for nas Andorinhas num dia de semana, pessoal que é do sul aí, você faz uma trilha bem demarcadinha ali, é um lugar fantástico, porque é um lugar que tem, parece que é dentro de uma caverna, assim, a cachoeira, né? Tem uma energia Uhum. fantástica. Eu já tive meditações ali que eu consegui acessar. O meu gato tá aqui querendo derrubar tudo, né? Querendo acessar, eu já consegui acessar consciências maravilhosas, mas é bem isso. Você não consegue ter essa conexão num lugar que já se tornou um lugar para festa, para recreação, Sim. digamos assim, né? É. E tem um outro banho que é bem legal, que é o banho de floresta. O banho de floresta é você andar na floresta, né? Simplesmente você está ali de forma consciente, né? Fazer a sua trilha, né? Fazer a sua caminhada dentro da floresta. Então isso também é considerado um banho de floresta. Legal, Né? olha só. Então ali Dá pra o fazer que nem os fato de você cachorros, né? Tomar um banho de folha também, se rolar no é chão. o próprio o fato de você estar observando o verde das plantas, isso já traz um efeito curativo dentro de ti. Né? Só o fato de você observar. Tá? Então ali Exato. já tá Já fazendo um movimento de muda cura. É. a E aí você vibração, né? sente o vento, sente o calor do sol, né? Pisa no chão. Tá? É isso. Você vê uma formiga, É. né, para lá e para cá, você vê uma cobra
passando. Tem vários aprendizados, velho. Não precisa ter medo. Vários. E é muito Tá? gostoso, né, de fazer esse contato. Eu Sim, lembrei agora sim. uma situação engraçada que a gente leva, tem uma cachorra Nutella, ela é enorme, né? Na verdade, ela foi Kinder Ovo, surpresinha. Porque quando a gente adotou, era aquela história, porte pequeno, né? Mora em apartamento. E aí, quando o bicho começou a crescer, 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 e enfim, né? E aí tem uma praça que a gente leva ela aqui de vez em quando. E aí, esse final de semana a gente levou, tinha um outro casal com um cachorro. E o cachorro começou a se rolar no chão, assim, na terra, nas folhas, enfim. Uhum. E o casal começou, mas, meu Deus, tá se sujando, a gente acabou de dar banho, não sei o quê, e apartamento, né? Aí eu só dei uma risada, assim. Meu filho, ele tá tomando banho energético dele, né? Pra tirar toda a carga que ele pega de Sim. vocês. Tá transmutando o que ele não conseguiu dentro da casa de vocês. Exatamente. Tá ali Então tem que deixar, descarregando. né? Os bichos, coitados, os bichos, eles absorvem muita carga nossa também. Sim, sim. Eles tentando nos auxiliar, né, por amor, mas tem energias que eles não conseguem transmutar, né? É, Ainda mais quando mora na cidade, né? Tem pouco exato. recurso. Muitas vezes não pisa nem no chão, né? É tudo concreto, piso, dificulta mais, né? Muito. Então É bem importante tentar levar eles não comi. Levar eles numa praça, alguma coisa, um contato com a terra, porque ajuda muito eles, né? Uma coisa que eu queria uhum, comentar até a hora que tu estava falando sobre os sprays, até para o pessoal que já tem, de repente, um reiki ou até uma cura quântica, um orixá, enfim, dá para potencializar também, colocar uns símbolos ali na hora sim, que sim, você sim, vai claro. preparar o seu spray, deixar ele ali, né? Eu costumo deixar as 4 luas, 28 dias, né? Então você coloca um símbolo ali de limpeza, de proteção, enfim, você potencializa muito o seu spray. Outra coisa que eu gosto é colocar um cristal de ponta de quartzo, cristal de quartzo, né? E também já Uhum, ajuda a potencializar. Então são ferramentas que você consegue fazer um spray caseiro ali que vai te ajudar muito, seja para você limpar o seu campo vibracional todo dia, passar em você, seja para você limpar a sua casa, passar nas paredes, né, nos cantinhos, que é onde fica geralmente as energias estagnadas ali. Então são coisas práticas que a gente pode começar a fazer, principalmente para quem é terapeuta, né? Cara, terapeuta tem que ter um cuidado 100 vezes maior, né? sim. Porque se a gente acha que o pessoal que não atende, enfim, que acaba pegando carga, terapeuta é assim, ó, uma legião de cara querendo só ali, esperando uma brechinha tua para te pegar, né? E então tem que ter um cuidado redobrado, por isso que terapeutas, eles precisam seguir trazendo conhecimento para sua vida. Precisam seguir se aprofundando, porque isso é essencial para o seu processo, não só para você se tornar um bom terapeuta, mas cara para você mesmo. Porque se você não fizer isso, você não sustenta um campo de atendimentos, você não sustenta um campo de energia, não adianta, né? É muito importante esse processo também. Então, seguir evoluindo, seguir aprendendo, seguir buscando e principalmente o que a gente falou ali, praticando, né, o conhecimento. É. Para quem mora na cidade, por exemplo, e tem dificuldade, né, de acessar locais, né, pontos da natureza, pode fazer através de meditação também, né, através de uma visualização, né, você visualiza um local da natureza e você faz se desdobra, né, se projeta para lá, coloca essa intenção, né, para entrar em sintonia com esse local. Também é uma forma, né, para poder minimizar algumas coisas. Obviamente que você estar em contato é muito melhor, né, mas muitas vezes não se tem a oportunidade, né, então você pode fazer através de trabalhos com mentalização. Né, e aí você se projeta para o local. Tá? E aí pode ter até interações, né, com seres através desse processo. Tá? Exatamente. É um recurso. É um Tudo recurso. ajuda, né? É, mas o ideal hoje é que você tenha acesso, né? Que você possa ir, né? Porque tá tão denso, tá tão pesado as energias no coletivo, né? Então, você sair do ambiente onde você está, do centro da cidade onde você está, né? Sair dali e ir para um outro ambiente. Isso é importante. É Exatamente. importante.
Buenas, então, eu acho que é isso. Temos quase aí 2 horas de live, a gente vai se empolgando, vai falando, bastante conhecimento. E eu acho que bem o que a proposta da live que era esse despertar através do xamanismo, né, dessas questões foi cumprida de forma excelente e eu acho que o que fica de aprendizado principal é se conectar com a natureza de fato e se tornar mais consciente nessa conexão em todos os aspectos, né? Retornar ao sagrado e retornar ao simples, às nossas origens. É, exatamente. Fiquei feliz de estar aqui contigo, né? Também. Colaborando, né? Colaborando com o pessoal e trocando um pouquinho de informação, um pouquinho que a gente sabe, já vai ajudando, né? As pessoas a Exato, sair desses momentos complicados, conturbados que a gente está vivendo. Né? Então, a gente exatamente. vai colaborando e ajudando É isso no crescimento aí. de todos, É tá isso bom? aí. Vou deixar a live salva aqui para quem entrou depois, enfim. E aí a gente vai se falando. Se vocês quiserem também comentar ali assuntos que vocês querem saber, a gente também vai preparando outras coisas aí. Sempre bom ter essa troca, né, Seiva? Sempre enriquecedora. A gente precisa, no momento atual, a gente precisa ter um pouco mais de informação, né? Mas informações confiáveis. Exatamente. O que tá bem difícil, né? É, tá bem difícil. Tá bom? Tá Isso bom. então, Gratidão Vitória. imensa. Tá bom. E até a próxima. Um Até. beijão. Tchau. Tchau, tchau.